Olá, nesta aula falaremos sobre as proteínas. As proteínas são as substâncias orgânicas mais abundantes nos animais. A substância mais abundante é a água, que é inorgânica, a segunda é a proteína. As proteínas têm basicamente três funções. A primeira função das proteínas é uma função estrutural. Elas servem para construir estruturas como nossos músculos, ossos, cartilagens, cabelo, unha, além da membrana das células, da membrana plasmática. Uma outra função das proteínas é a função catalisadora. Algumas proteínas têm a função de acelerar reações químicas. Essas proteínas, são chamadas de enzimas. A terceira função das proteínas é a função de defesa do organismo. As proteínas que nos defendem são chamadas de anticorpos e são produzidas pelo nosso sistema imunológico. Nós estudaremos isso posteriormente. As proteínas são formadas por aminoácidos. Então, na natureza, toda proteína é formada por aminoácidos. Qual a estrutura dos aminoácidos? Os aminoácidos têm um carbono central, ao qual se liga um hidrogênio, um grupo um radical variável, que é o que faz um aminoácido ser diferente do outro, um grupo amina, NH2, grupo amina, e um grupo C-OH, que é um grupo chamado carboxila. O grupo carboxila dá função ácida aos aminoácidos. Há 20 tipos de aminoácidos na natureza. Então, 20 tipos. 20 tipos diferentes de aminoácidos na natureza. E esses 20 tipos são organizados, agrupados em dois grandes grupos. Os aminoácidos naturais e os aminoácidos essenciais, ou não naturais, essenciais. Os aminoácidos naturais são os aminoácidos produzidos pelo próprio organismo. Então, todo o organismo produz alguns desses aminoácidos pelo próprio organismo. Nos humanos, nós somos capazes de produzir 12 tipos, né? Dos 20, nós somos capazes de produzir 12 aminoácidos. São chamados aminoácidos naturais para nós. Os aminoácidos essenciais são aqueles que nós não somos capazes de produzir. Então, eles devem ser obtidos dos alimentos, obtidos da alimentação. Em humanos, são os outros 8 aminoácidos. Esse número de aminoácidos varia de espécie para espécie, e não só isso, mas os tipos também variam. Então é possível que outras espécies também tenham 12 aminoácidos naturais e 8 essenciais, mas às vezes não são os mesmos naturais e essenciais da espécie humana. Nós, humanos, conseguimos todos os 8 aminoácidos essenciais de uma vez só, comendo 3 tipos de alimentos basicamente: carnes, leite e ovos. Nesses alimentos, nós encontramos os 8 aminoácidos ao mesmo tempo e em quantidades satisfatórias. 2 aminoácidos irão se ligar por uma ligação chamada ligação peptídica. Então, os aminoácidos vão se ligando para formar a proteína sempre por ligações peptídicas. Então, observem aqui os 2 aminoácidos. Essa ligação acontecerá entre o grupo carboxila de um aminoácido e o grupo amina do outro aminoácido, com saída de uma molécula de água, H2O. Para sair água, nós vamos juntar esse hidrogênio do grupo amina com esse OH do grupo carboxila. Então, nós vamos tirar o OH e o H, certo? Eles vão sair
na forma de molécula de água, e então vai sobrar aqui uma ligação química. Olha só, né? Na verdade, duas ligações químicas. Essas duas ligações químicas aqui, ó, que sobram do carbono e do nitrogênio, irão se juntar, formando uma ligação chamada ligação peptídica. Cada ligação peptídica, então, libera sempre uma molécula de água. Quando nós juntamos dois aminoácidos, nós temos uma molécula chamada de dipeptídeo. Então, dipeptídeo. Quando nós juntamos 3 aminoácidos, nós temos um tripeptídeo. E quando nós juntamos 4 ou mais aminoácidos, nós teremos um polipeptídeo. Todas as proteínas têm dezenas de aminoácidos, 50, 60 ou mais aminoácidos. Então, todas as proteínas são sempre polipeptídeos. Mas nem todos os polipeptídeos são proteínas. Se imaginarmos uma molécula formada, por exemplo, por 5, 6 aminoácidos, são polipeptídeos, mas ainda não são proteínas. Bem, como é que as células montam as proteínas? Imagine que nós temos uma grande célula aqui está o núcleo da célula com o DNA, que é o material genético que comanda o metabolismo, as reações químicas da célula. Então o DNA vai comandar a produção deste polipeptídeo. Como é que isso funciona? Ele manda uma receita chamada RNA mensageiro, né? Aqui estamos representando apenas por RNA, para os ribossomos. Os ribossomos são as organelas, as estruturas celulares que constroem as proteínas, ou polipeptídeos. Só que para construir a proteína, 3 informações são importantes: a quantidade de aminoácidos, o tipo e em que ordem eles devem estar colocados. Sendo assim, existem 3 fatores que fazem as proteínas variarem, ou seja, que fazem uma proteína ser diferente da outra. O primeiro deles é o número ou quantidade de aminoácidos. Quantidade de aminoácidos. Como assim? Por exemplo, aqui nós temos o exemplo de uma molécula. Imagine que cada bolinha dessas, com números, represente aminoácidos diferentes que formem um polipeptídeo. Se nós acrescentarmos mais um aqui, por exemplo, um número 1 de novo, essa proteína é diferente da anterior. E se nós tirarmos uma, também essa proteína é diferente da anterior. O outro fator que faz a proteína variar é o tipo de aminoácido que nós encontramos na proteína. Por exemplo, se no lugar desse aminoácido 11, nós tirássemos o aminoácido e colocássemos no lugar dele o aminoácido, por exemplo, número 3, a ordem seria diferente, porque nós teríamos um tipo de aminoácido diferente naquela posição. Isso faria a proteína anterior branca ser diferente dessa que tem o aminoácido 3 no lugar, na terceira posição aqui. O último fator que faz as proteínas serem diferentes uma na outra é a ordem dos aminoácidos. Então, em que ordem eles devem ser posicionados? Então, como vimos anteriormente, quem determina essa ordem é o DNA. Mas ele pode determinar ordens diferentes. Então, imagine simplesmente que o aminoácido número 2 não estivesse aqui e o 5 não estivesse aqui, mas que eles trocassem de lugar, viesse o 2 para cá e o 5 para cá. Nós usamos os mesmos aminoácidos, só que numa ordem ou sequência diferentes, fazendo a proteína ser diferente da outra. Esses, então, a ordem, a quantidade de aminoácidos e o tipo de aminoácido ou os tipos usados vão fazer proteínas diferentes comandadas pelo DNA.